E aí, pessoal? Beleza? Tudo certo? Finalmente, a última live do resumo do livro Comece pelo Mais Difícil. 21 ótimas maneiras de ser altamente produtivo e eficaz. Alguma coisa assim. 21 ótimas maneiras de vencer a preguiça e ser altamente produtivo e eficaz, né? É um livro que fala sobre produtividade e gestão de tempo. Eu não vou editar esse vídeo aqui, então vai ficar essa gagueira aí no começo. Porque eu tô treinando, como vocês sabem, para dar aula ao vivo. E esse vídeo aqui está sendo gravado. E eu não vou ficar editando o vídeo. Eu vou fazer um negócio aqui e seja o que Deus quiser. Então, nesse livro que eu resumi para vocês, então eu acho que tem 3 ou 4 lives anteriores a essa, onde eu faço um resumo de 21 capítulos, né? Aqui no último livro a gente está no 12º, na última live, no 12º capítulo, e eu vou discorrer aqui com vocês até o 21º, beleza? Então, como que eu tinha feito o resumo das primeiras lives? Eu grifei as partes mais importantes que eu tinha achado do livro e eu copiei e colei e joguei no Word, certo? Então eu ia lendo ali um copia e cola. Não tinha anotações minhas, tinha complementações minhas aqui, né? Eu lia e complementava com muita coisa, mas não tinha anotações minhas. Nesses últimos capítulos eu fiz diferente. Em vez de eu copiar e colar, o que eu fiz? Eu li um pedaço do livro, um capítulo, que os capítulos são curtos. Lia um capítulo, em vez de eu copiar e colar, eu escrevi o que eu lembrava e que eu entendi. Isso eu fiz para me ajudar a fixar melhor o conteúdo, certo? E para treinar e perceber o que eu estava conseguindo reter daquilo que eu li, beleza? Então, vamos começar aqui com o capítulo 12, que se chama Identifique suas maiores limitações. O que eu vou ler aqui são as minhas anotações. Aqui nós devemos fazer uma autoanálise e nos perguntarmos: o que está me impedindo de alcançar minhas metas? O que está me travando? Né? Então, justamente encontrar essas limitações. Será que é algo sobre as minhas crenças, algo que eu acredito? Será que é alguma parte do meu processo que está ruim? Será que eu estou fazendo tudo o que precisa ser feito? Então, é um momento de reflexão. Aonde será que está acontecendo algum erro, alguma coisa que está me limitando, me atrasando? Então, eu posso escrever cada parte do meu processo que eu desenhei lá no começo, lá no primeiro capítulo, né? Onde eu tenho que definir quais são os meus objetivos. E quando eu defino quais são os meus objetivos, eu coloco por ordem de hierarquia, né? Qual é o principal objetivo que eu quero alcançar. Desse objetivo que eu estabeleci, eu crio uma lista, a lista de tarefas que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo. Essas tarefas eu vou colocar elas na minha agenda, certo? É um processo. Essas tarefas eu coloco elas na minha agenda e da minha agenda se traça um plano onde eu tenho que concretizar no dia a dia. Então, será que existe um erro nesse processo? Onde será que está o erro maior? Será que está lá no começo, quando eu comecei a escrever e não passei para a agenda? Ou eu nem escrevi ainda? Ou eu já escrevi quais são os meus objetivos, mas ainda não estabeleci quais são a ordem de hierarquia, de prioridade? Ou eu ainda não fiz a lista das coisas que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? Ou ainda não coloquei na agenda, ou até coloquei na agenda, mas ainda não consegui agir. Aonde está essas limitações? Né? Nessa hora é interessante um amigo para te ajudar, ou até mesmo um terapeuta, que vai sentar e analisar com você o seu plano, tentar analisar as suas crenças, se não é a forma como você está pensando que está te travando algum medo, certo? Então, às vezes, a coisa mais importante que você deve fazer agora é melhorar um ponto fraco do seu processo,
certo? Então, se você conseguiu identificar qual é essa limitação, em vez de você querer alcançar o seu objetivo, você vai... A coisa mais importante que você tem que fazer é resolver essa limitação, porque ela está bloqueando todo o resto, certo? E o livro se trata, né, de você fazer a coisa mais importante, você focar na coisa mais importante que irá te ajudar a resolver todas as outras coisas da sua vida, todas as outras áreas da sua vida, certo? Então a gente vai para o capítulo 13 agora. Ponha pressão em si mesmo. A motivação externa até me ajuda, mas não é ela que vai me levar aos lugares mais altos. Se eu não aprender a determinar quais são as minhas tarefas mais importantes e me obrigar a fazê-las, ninguém irá fazer por mim. Então, não terá ninguém melhor do que eu para me motivar. Eu tenho que saber exatamente quais são as minhas motivações e onde eu quero chegar. Tenho que sempre buscar entregar mais e o melhor de mim em cada dia e em cada tarefa, sem ficar me poupando, sem ficar me preservando, sem preguiça. Quanto mais eu enrolo, mais eu terei que me esforçar no futuro. Quanto mais eu faço um esforço inteligente hoje, menos eu sofro no futuro, certo? Então, aqui nesse capítulo 13, onde eu li minhas anotações, eu tenho que pôr pressão em mim mesmo, né? Se eu que tenho objetivo, eu sou a pessoa que mais quer esse objetivo, não estou me motivando para ir atrás dele, não adianta eu esperar que outra pessoa faça essa pressão, essa motivação, certo? Então eu tenho que saber muito bem, é uma coisa que eu falei no meu Instagram esses dias, importante vocês saberem disso, e eu fiz um e-mail sobre isso, que é ter clareza das recompensas que você deseja alcançar com o seu objetivo. É isso que vai te dar motivação para fazer as coisas, né? Então, um exemplo, o objetivo é passar no concurso, mas qual que é a recompensa de passar no concurso? Você não quer passar no concurso, essa não é a recompensa em si. A recompensa é você ter um trabalho que te dê um dinheiro que você acha interessante, que te dê uma estabilidade que você acha interessante, que você vai conseguir servir mais a sua família, fazer seus planos acontecerem, né? Comprar sua casa, comprar seu carro, comprar suas coisas, enfim. Essa é a recompensa. É isso que vai te dar motivação, a recompensa, não somente o objetivo em si. Desculpa aí o nariz fungando, rinite, então é isso aí. Capítulo 14 é um complemento. Motive-se a agir. A forma como eu me sinto vem da forma como eu me comunico comigo mesmo. Os sentimentos vêm da história que eu fico contando na minha cabeça. Então, se eu fico contando uma história triste na minha cabeça, onde eu sou um fracassado, eu não consigo, para mim as coisas são mais difíceis, eu estou colocando formas de pensar que vão me trazer sentimentos e vão me trazer ações negativas, contrário daquilo que eu venho tentando realizar. Então eu tenho que sempre contar, eu posso contar uma história de diversos ângulos diferentes, né? Então se eu conto uma história sempre pelo lado triste, pelo lado desmotivado, a chance de eu ficar desmotivado é maior. Então eu tenho que sempre contar e enxergar o lado positivo da história, o lado que eu consigo aprender alguma coisa com a circunstância da minha vida. Nós somos livres, mas não podemos controlar as coisas que acontecem conosco, apenas a forma como reagimos às coisas que nos acontecem. E o autor diz que os otimistas são as pessoas que mais alcançaram sucesso na vida. O primeiro passo é parar de reclamar e assumir a responsabilidade das coisas. Reclamar não muda a situação e o foco fica no problema, não na solução. Então, se está acontecendo alguma coisa que não é do meu agrado, que foge da minha vontade, não adianta eu ficar reclamando e focando no problema. Não vai adiantar nada. Então eu tenho que aceitar o primeiro passo, não reclamar e ver quais são os meios que eu tenho para agir, para resolver esse problema. E aí o autor lista 4 características positivas de pessoas de sucesso. Elas sempre olham para o lado positivo da situação, elas buscam aprender com os erros e tirar alguma coisa útil do acontecido, focam na solução do problema e pensam e falam sobre seus objetivos,
né? Olha que legal. Ela está sempre pensando onde ela quer chegar, o que ela quer alcançar, e ela também fala sobre isso. Então, aquilo está sempre na atenção dela, né? E as pessoas que têm esse olhar positivo, que têm esse olhar otimista, elas conseguem ter mais sucesso do que as pessoas que enxergam só o problema e ficam apenas reclamando e terceirizando a responsabilidade, né? As pessoas que têm a tendência de reclamar, geralmente elas nunca assumem a responsabilidade. É sempre a culpa do governo, a culpa do pai, a culpa da mãe, a culpa do vizinho, a culpa da esposa. Geralmente elas não assumem a culpa para ela, porque se eu assumo a culpa para mim, quem vai ter que resolver o problema sou eu. E aí complica, né? Então, se eu jogo essa culpa para um terceiro, fica mais fácil. Ah, eu não tenho o que fazer, né? A culpa é de fulano. Deixa quieto. Capítulo 15. A tecnologia não comanda a sua vida. A pior coisa que você pode fazer é começar seu dia olhando as notificações do celular. O dia já começa agitado, com você respondendo à demanda dos outros enquanto nenhum sinal da cruz e um obrigado, meu Deus, por mais um dia você disse. Você já começa o dia recebendo demanda externa. Você acorda, a primeira coisa que você faz é olhar as notificações do seu WhatsApp. E isso é péssimo, e isso me dá agonia só de pensar em alguém fazendo isso. Acordando já na agitação do mundo, já olhando as notificações do Instagram, já vendo o history. Isso é um péssimo hábito. E fora que você usar muito o celular, você vai ficar muito ansioso, né? E nenhum obrigado, nenhuma conversinha com Deus ali, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obrigado Deus por mais um dia, acordei, tô vivo, tô aqui pronto para mais um dia. Você faz, não sei se você faz, mas espero que faça. Muitas vezes usamos o celular para relaxar e distrair a cabeça, e quando percebemos, isso já se tornou um grande vício. Não conseguimos mais ficar em silêncio sem algo estimulando nossa mente. Brian recomenda tirarmos alguns minutos do dia para ficarmos em silêncio, nem que seja 5 minutos, e pelo menos uma vez por semana você ficar um dia inteiro sem tecnologia. Então, isso nos ajudará a manter a concentração e o foco na hora de realizar nossas tarefas mais importantes. Então, se a todo tempo a gente está se distraindo com coisas do celular, notificações, enfim, a distração que seja, a gente vai perdendo a nossa capacidade de se concentrar. A gente fica muito estimulado com coisas que nos dão prazer de forma imediata, e quando a gente precisa se concentrar em tarefas mais difíceis, que exigem mais esforço, que não dão esse prazer de forma imediata, a gente tem mais dificuldade, a gente não consegue se concentrar, a gente entra numa luta para sair da situação de conforto, do gostosinho ali, para entrar numa tarefa que exige um pouco mais de esforço. E muitas vezes a gente não consegue se concentrar porque o nosso corpo está pedindo para ficar ali no gostoso, no prazer. Isso vem pelo excesso de uso no celular. E se puder, uma vez por semana, eu faço isso geralmente no domingo, de você nem tocar o mínimo possível ali no celular, né? Ficar junto com a família, sair para passear, conversar com amigos, conversar com as pessoas. Isso é muito bom e ajuda bastante a controlar a ansiedade. Aí o capítulo 16 vem com você comanda a tecnologia. Por outro lado, nós podemos e devemos usar a tecnologia a nosso favor sem se tornar escravo dela. No livro, ele nos orienta a desativar todas as notificações do celular. Eu já faço isso há alguns anos já, e realmente é muito bom você não ficar naquela fissura de ficar olhando sempre o celular, esperando uma notificação, esperando um estímulo de dopamina. Então busque apps que te ajude a organizar sua rotina, como por exemplo a agenda do Google, que eu utilizo e faz toda a diferença. Eu não sei como eu organizaria a minha vida se eu não usasse uma agenda. Se eu não tivesse ali um mínimo de
de organização de pelo menos uma lista do que eu tenho que fazer durante o dia. Eu não sei como as pessoas conseguem fazer isso. Eu acho que não existe organização sem isso. Só se a pessoa tiver uma memória de elefante, mas enfim. Use esses aplicativos ao seu favor. Meu cabelo não tá muito legal, cara. Mas enfim. Capítulo 17. Direcione sua atenção. Isso aqui é importante. Hoje em dia, o mundo está voltado a nos deixar dispersos. Muita informação e muitas fontes de acumular prazer e conforto. Esse livro ele é interessante porque ele traz tópicos que são um pouco diferentes, mas eles se relacionam muito, né? Um tópico, um capítulo volta a se relacionar com outros que ele já disse, né? Manter a atenção em algo exige concentração e esforço. Por isso, é mais fácil ficar alternando sua atenção em coisas diferentes e novas. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Não sei se você já ouviu isso, né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde está a tua atenção, onde você foca, é onde está o seu coração. Você coloca a sua atenção nas coisas que você ama. Preste atenção nas coisas que está buscando. A ilusão do multitarefas. Existem pessoas que dizem serem capazes de realizar mais de uma coisa de uma só vez, mas o que ela está fazendo na verdade é ficar alternando sua atenção entre uma coisa e outra. Tudo bem que existem coisas mais mecânicas de se fazer que não exigem tanta atenção, como lavar a louça, mas quanto mais focado no trabalho, melhor. Se você realiza mais de uma coisa ao mesmo tempo, alguma tarefa ficará defasada. Para treinar a atenção, faça ciclos de trabalho focado. Determine um horário de tempo que você não irá fazer mais nada a não ser realizar um trabalho. Exemplo, 60 minutos escrevendo sem distrações. Após isso, faça uma pausa de 10 minutos e volte para outro ciclo. Pode ser que de início 60 minutos seja muito esforço para você. Faça testes com o tempo menores e vá progredindo ao longo do tempo. Então, se você tem dificuldade de se manter concentrado, de manter sua atenção, comece a treinar ela. Pega ali uma parte, uma função do seu trabalho e treine ficar ali naquela atividade sem se distrair, sem pegar no celular, sem conversar com ninguém, sem fazer outra coisa. Fica ali. É difícil ficar meia hora? Fica 20 minutos. É difícil ficar 20 minutos? Fica 10, fica 5, fica 1 minuto. Veja o que é possível para você, se esforce para treinar a sua atenção e fazer esses ciclos de trabalho. Você vai ver como que a sua produtividade aumenta quando você foca toda a sua atenção num ponto só. E você consegue desenvolver muito mais trabalho sem se distrair. Depois sobra mais tempo para você fazer outras coisas. Capítulo 18. Divida tarefas em etapas. Um dos principais motivos da procrastinação é encararmos tarefas enormes e difíceis quando não estamos acostumados. Então, quando você olha para uma coisa e você fala assim, meu Deus do céu, isso é muita coisa para mim fazer, é muito difícil, você vai procrastinar ela até o último momento, né? Não sei quem já se formou, fez faculdade, tem que fazer TCC, você olha para o TCC por completo, você fala, meu Deus do céu, que trabalho. Agora, se você divide por etapas, vou buscar só as referências primeiro, vou escrever só a introdução, vou escrever, discussão. Você vai dividindo por etapas, aquilo se torna mais atraente. Uma estratégia para vencer a preguiça é dividir essa tarefa em etapas menores, assim ficando mais fácil para concretizar. Toda vez que terminamos uma parte, ficamos mais motivados para concluir as outras. Aí ele fala pra gente aqui da técnica do queijo suíço. Essa técnica consiste em realizar uma tarefa por um espaço de tempo curto, 5 a 10 minutos, e descansar fazendo outra coisa. Ele fala que já foram construídas grandes coisas utilizando esse método. Isso facilitará ganhar o hábito de concretizar as coisas. Então, por mais que você concretize coisas pequenas, isso vai te dar mais motivação para concluir as outras. E quando você conclui várias coisas pequenas, juntando essas coisas pequenas, elas se tornam coisas grandes, né? Se eu escrevo uma página de livro todo dia, uma hora eu tenho um livro grande. Se eu coloco um tijolo de uma casa todo dia, uma hora eu tenho uma casa pronta.
E dividir as tarefas em etapas, ela serve para muitas coisas. Eu utilizo isso quando eu vou treinar. Então, se eu olho para o meu treino por completo, um dia que eu não estou muito motivado, eu, caraca, tem muito exercício para fazer, estou desmotivado. Cara, vou focar só aqui no agachamento. Aí dá para dividir ainda mais. Eu vou focar aqui na primeira série do agachamento. Eu só tenho que fazer essa série. É só a primeira série. Aí dá para dividir ainda mais. Eu só tenho que fazer uma repetição de cada vez. Eu vou lá e faço uma. Aí eu vou lá e faço outra. É uma repetição de cada vez. É uma série de cada vez. É um exercício de cada vez até terminar o treino. Quando você vê, você terminou o treino. Tem pessoas na corrida, eu não estou correndo. Mas já ouvi pessoas dando dicas de focar, sei lá, no poste, até o próximo poste, até a próxima linha, até a próxima quadra. Você dividir as tarefas, dividir por etapas, fica mais fácil de você concretizar. Capítulo 19. Estabeleça horários específicos para realizar tarefas importantes. Ter uma agenda bem organizada é uma das ferramentas mais úteis para a sua produtividade. Com ela você consegue ver os blocos de tempo que tem livre e onde consegue encaixar as tarefas mais importantes do seu dia. Reserve blocos de 30, 60, 90 minutos para se concentrar nas suas tarefas importantes. Nesses momentos, elimine todo tipo de distração para focar ao máximo na realização das tarefas. Um dos melhores hábitos é acordar 1 ou 2 horas antes e trabalhar focado em casa pela manhã. Aqui é mais um capítulo que lembra os outros, faz conjunto com os outros, completa os outros e repete e reforça outros capítulos, né? Então, a questão de usar a agenda é de você ter horários específicos para realizar as tarefas, né? Parece uma coisa óbvia, mas muita gente deixa as coisas só na cabeça, né? Eu tenho que fazer tal coisa, mas assim, essa tal coisa não está nem muito bem estabelecida, não está nem com um horário programado para fazer, nem com um dia programado para fazer, então assim, ela fica ali no ar, né? Esperando um milagre, um anjo vir pegando a pessoa pelo braço e levando ela até aquela tarefa. Né? Todo mundo tem algumas coisas que ficam na cabeça, né? Eu também tenho, assim, tenho que fazer tal coisa, que o negócio fica só na minha cabeça e eu nunca faço. Só que para as tarefas importantes, essas coisas têm que estar agendadas, senão a nossa vida fica travada, fica parada. Pô, pelo menos as tarefas importantes, ela tem que ter um dia, um horário para serem feitas e a gente focar nelas ali, eliminando todo tipo de distração para que a gente consiga ter os melhores resultados nas nossas vidas. Capítulo 20. Desenvolva um senso de urgência. As pessoas mais produtivas são as que se concentram na ação. Elas planejam, definem suas prioridades e começam a realizar. Quando você começa a concluir suas tarefas mais importantes com foco, é possível que você entre em um estado de flow, onde sua atenção fica toda voltada para a finalização de projetos importantes. Essas pessoas criam um senso de urgência em começar e finalizar essas tarefas. Então, quando você pega o hábito de desenvolver essa atenção e foco, chega um momento que você meio que não vê o tempo passar. Você entra num estado de flow, de concentração máxima e as coisas ao seu redor até passam despercebidas. E as pessoas que trabalham com um senso de urgência de colocar em prática logo as coisas, elas têm uma vantagem. Elas planejam, só que elas não ficam só no mundo das ideias, só no mundo do planejamento. Elas definem as suas prioridades e começam a realizar. Né? É um hábito importante que eu comecei a desenvolver há pouco tempo. Eu sempre fui um cara que... Eu sou um cara que estou muito mais no mundo das ideias, do pensamento, do que no mundo da ação. Só que não dá para ficar só no mundo do pensamento. Se você quer realizar alguma coisa, você tem que entrar em prática. E inclusive no livro que eu estou lendo agora, o Scrum, a arte de realizar o dobro do trabalho na metade do tempo, ele tem um conceito lá que
é você planejar e colocar em prática. E reavaliar se aquele plano está dando certo. O que adianta você fazer um plano de 1 ano, na hora que você coloca em prática na primeira semana já dá um monte de erro e tudo aquilo que você planejou para frente não dá para ser concretizado, né? Então a ideia é planejar para períodos curtos, onde eu me coloco em ação e eu vou vendo o que precisa ser corrigido. Então eu preciso começar com o mínimo possível. Eu não sei qual que é esse mínimo na sua história, nos seus objetivos, mas alguma coisa dá para começar a fazer. E aí você começa. Você começa com o mínimo possível, o mínimo de planejamento possível. E aí você planeja, você faz, você verifica e você atualiza. É isso que ele fala para você fazer. Planejo, faço, checo, analiso o que está dando certo, o que está dando errado, o que precisa aprimorar, e eu atualizo. E eu faço isso para sempre. Capítulo 21. Uma tarefa de cada vez. Toda grande realização humana foi precedida de muito esforço, concentração e disciplina para ir do começo ao fim. Quando nós colocamos nossa energia e concentração em uma tarefa de cada vez, sem se dispersar, podemos diminuir o tempo de finalização em até 50%. A dispersão faz com que gastemos energia em coisas que não nos traz retorno algum. Em cada tarefa, se empenha ao máximo para estar concentrado e realizá-la do começo ao fim. Cara, já pensou você diminuir 50% do tempo de alcançar um objetivo? Se você demoraria 1 ano para emagrecer 20 quilos, você demora 6 meses. Se você demoraria 4 anos para terminar um curso, você terminaria em 2. Se você quer comprar uma casa em 2 anos, você compraria em 1. Se você quer juntar um dinheiro em 30 anos, você juntar em 15. É uma diferença absurda, né? Uma diferença absurda. E isso se dá quando você estabelece quais são as coisas mais importantes e quando você faz uma coisa de cada vez. É aquela ilusão do multitarefas que falamos ali em cima. É uma desordem você querer aproveitar o tempo fazendo mais de uma coisa de uma vez. Além de você ficar mais ansioso e disperso, você não faz as coisas direito. Eu já fiz muito isso, de estudar enquanto estou comendo. Cara, você não vai fazer direito o negócio, entendeu? Então, é melhor você se organizar e separar, nem que seja momentos curtos, sei lá, meia hora que você tem para estudar, mas aquela meia hora ela é tão focada, ela é tão sem distrações, que você consegue absorver ao máximo daquilo. Melhor que 2 horas de aula disperso, onde você está comendo, onde você mexe no celular e responde uma mensagem, onde você não faz nenhuma anotação, entende? Então, uma tarefa de cada vez. Isso em tudo na vida, assim, né? Se eu estou estudando, eu estou estudando. Se eu estou com a minha esposa, eu estou com a minha esposa. Se eu estou com a minha família, eu estou com a minha família. Eu não estou trabalhando e com meu filho, né? Eu evito ao máximo fazer isso. Eu tento utilizar esse capítulo bastante na minha vida, porque você coloca sua presença no lugar, né? Sua atenção. Isso é muito importante. Você consegue se entregar mais para aquilo, né? Imagina só, eu atendendo uma pessoa ao mesmo tempo que eu respondo um WhatsApp. É a mesma coisa que você trabalhar escrevendo um relatório, sei lá, fazendo uma pesquisa, ao mesmo tempo que você dá uma olhada no Instagram, né? A sua atenção sempre fica dividida. Você sempre tem que recomeçar, porque você está ali no computador, de repente você está no celular. Aí quando você volta, para você retomar a sua atenção, vai um tempo de novo. Então, separe as suas tarefas mais importantes, que vão te dar mais resultados. Coloque na agenda
coloque na agenda todas as suas tarefas do dia. Faça esse experimento. Se conseguir usar a agenda do Google, coloca no computador todas as coisas que você tem que fazer no dia e na semana. Aí você vai olhar lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você vai ter uma visão ampla da sua semana. Todas as coisas que tem que fazer segunda, terça, quarta, né? Ali. Aí você vai ver que você marcou lá. E você vai perceber que existem buracos na sua agenda que você pode ou aumentar um tempo de estudo, ou incluir um tempo de estudo, ou um tempo a mais com a família, ou um tempo de treino. Sei lá o que você quer fazer. Mas se você não tem essa visão, muitas vezes a gente tá se enganando dizendo que não tem tempo de realizar alguma coisa. Mas se tiver organização, dá para fazer muita coisa. Se evitar as distrações, meu Deus do céu, sobra muito tempo. Eu estava conversando com uma aluna minha essa semana. Ela também tem o hábito ela estuda para concurso e ela colocou alguns aplicativos para travar Instagram, WhatsApp. E ela percebeu o quanto diminuiu a ansiedade dela e o quanto de tempo sobra para ela estudar mais e fazer outras coisas. Simplesmente pelo fato, né? Simplesmente, porque não é uma coisa fácil de fazer, é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Mas parar de usar o Instagram e o WhatsApp de forma desregrada. Isso já fez com que ela diminuísse a ansiedade dela e sobrasse mais tempo para estudar. Então, se você precisa de ajuda para organizar sua rotina, para organizar seus objetivos, tá numa desordem, tá ansiosa, tá ansioso, não sabe muito bem que rumo tomar, entre em contato comigo, né? A gente agenda uma sessão, a gente conversa, a gente estrutura seus objetivos juntos, a gente estrutura sua lista, suas tarefas, identifica crenças que estejam te limitando para agir. A gente identifica quais são as recompensas que você quer alcançar, quais são os seus medos. Trabalhamos com a virtude da sinceridade, de você entender se aquilo é realmente o que você quer, ou se é algo que colocaram na sua cabeça que você quer, ou se você está se enganando dizendo que você quer aquilo por uma certa imagem social, ou até uma autoimagem que você construiu de você mesmo. E às vezes você quer uma coisa que não é muito bem vista pelos seus pais, e isso está te impedindo de conquistar as coisas que você quer. Então, se você está com dificuldade já há algum tempo e precisa de ajuda, entre em contato comigo que eu vou te ajudar a traçar seus objetivos e a conquistá-los. E aqui a gente finaliza o resumo do livro. Começa pelo mais difícil. Eu indico bastante a leitura desse livro, tá? Indico mesmo. É um livro muito simples de ler, muito prático e muito útil. Muito útil mesmo. Se a gente colocar... Não precisa nem colocar todos os capítulos em ação, em prática, mas se a gente pegar a essência do negócio aqui e colocar algumas coisas em prática já no nosso dia a dia, dá para ver resultado assim, de um dia para o outro. De um dia para o outro você já vê resultado nisso aqui. Então eu indico. Se você não viu minhas outras lives, assista que vai te ajudar ainda mais. Se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Eu tô com a meta de 50 inscritos para que eu consiga fazer lives aqui, fazer ao vivo no YouTube. E se você gostou, achou útil, compartilha com um amigo, com o esposo, com a mulher, com a família. E eu vou trazer mais conteúdos para vocês, obviamente. Estou estudando e me dedicando para isso. Então deixa seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho. Eu tô muito youtuber. E é isso, obrigado. Deixe um feedback nos comentários, me manda uma mensagem no Instagram sobre o que você
achou dessas lives, se foi útil para você ou não. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma moça, fiquei muito feliz, que ela falou que eu estava ajudando ela com esses vídeos e é muito doido você conseguir ajudar as pessoas aqui pela internet. Então vale a pena estudar, vale a pena se dedicar por aquilo que você tem interesse e aquilo que você deseja entregar. Beleza? É isso, até o próximo vídeo. Valeu!